Religião e saúde mental vai ser um dos temas mais importantes daqui para frente, porque a religião está num estado falimentar no mundo inteiro, especialmente a religião, as três religiões do livro, judaísmo, cristianismo e islamismo, mas dentre essas três, o judaísmo e o cristianismo são as que se debatem em maior agonia no presente. E eu ouso dizer que o cristianismo é a que mais sofre hoje, porque colocou suas ênfases na direção errada, trocou Deus pela igreja, trocou o reino de Deus pela cristandade, pelo cristianismo, e trocou o evangelho de Cristo pela supremacia da ideologia cristã na terra, e tudo isso deu errado, como está cabalmente demonstrado. Conclusão: há gerações e gerações que não sabem como se posicionar nesse mundo. Daí também a quantidade tão absurda de suicídios entre religiosos, porque perderam a referência da esperança. Começaram com um grande déficit de esperança e terminaram na oquidão da desesperança, na total falta de sentido. Então, pesquise sério, pesquise mesmo, porque esse é um assunto de importância fundamental, cada vez mais para nós. Como, por exemplo, o meu curso Jesus, a Chave Hermenêutica, que eu vou pedir para colocarem aí, está no portal caiofabio.net. O curso Jesus, a Chave Hermenêutica, entrou no portal, você dá de cara com ele aí, tá aí, ó, onde o cursor está clicando, tá aí. Isso não é um diletantismo hermenêutico. Hermenêutica era uma matéria, é uma matéria nos seminários teológicos, e sofisticada, sobre a arte da interpretação. Mas ela deixou de ser, nos meus ensinos, algo que tem a ver apenas com interpretação bíblica, e passou a ser algo infinitamente mais importante. Tem a ver com manutenção da saúde mental, porque pouca coisa adoece mais a mente do que o dogmatismo e o fanatismo de natureza religiosa. Na realidade, eu disse pouca coisa para ser modesto. Nada é tão radical quanto a religião no que diz respeito a produzir fixações, a gerar impressões falsas e construir mundos paralelos tão densamente povoados de entes construídos pela imaginação mais fixada, que é daí que vêm os grandes e maiores esquizofrênicos nos ambientes clínicos hospitalares de clínicas de cuidado mental. Você pode pesquisar, a maioria esmagadora não é de hoje, há muitos anos. Vem dos ambientes religiosos, e quanto mais o ambiente religioso seja dogmático e seja fanático, portanto mais em choque com a realidade, com o que se chama ciência, conhecimento, pesquisa, mais angústia para o fiel fanatizado. Imagina só, o cara chega em casa, um garoto adolescente, aí assiste uma aula de science sobre os elementos da natureza. Como eles hoje em dia chamam essas classes de ciência, são, como é que chama? Estudos da natureza. Então chega em casa, na escola ele ouviu falar da teoria da evolução. Aí ele chega em casa e conta essa história, vai apanhar. Se ele contar com alguma simpatia, ele vai acabar ficando de castigo. Ele tem que chegar em casa e dizer que absurdo,
Estou ouvindo esse absurdo, está repreendido e amarrado em nome de Jesus, que é para o pai e a mãe darem trégua ao pobre do menino ou da menina. Porque se ele só disser, a gente está estudando a teoria da evolução, e não manifestar nenhum grande desgosto a respeito, ele já vai ser oprimido como quem está perdendo a fé. Imagina o que é você viver o tempo todo entre dois mundos. Um mundo que não fala com outro. E que qualquer outra coisa que o mundo de cá, que é o mundo, vamos assim chamar, esse mundo aqui da minha mão direita, vamos supor que ele é o mundo, diga, esse mundo de cá da minha mão esquerda, que vamos chamar de religião, diz não. Não interessa, não quer abrir o pacote, não quer saber se tem verdade, não tem verdade, se é plausível, se é constatável, se é estatisticamente demonstrável, não interessa. Não para ele. E não é porque do lado de cá, a Bíblia ou a Escritura ou qualquer outra coisa, digam necessariamente alguma coisa contrária ao que está sendo dito aqui. É porque a doutrinação religiosa criou uma sistematização antagônica a isto, que quer ser tratada de maneira cientificamente dogmática, como se fosse a ciência do dogma da religião. Aí o cara fica com a tese dos bispos translocados e de um outro lado com milhares de pesquisas científicas comprovadas, e ele no meio tendo que dizer amém para uma, enquanto para sobreviver precisa aprender a outra. É ruim demais viver nesse meio, Ana. E escreva a sua tesezinha, desenvolva de maneira bem legal, porque ela não será uma tesezinha se você a defender com argúcia, porque o que não falta é uma quantidade brutal de material de apoio para todo lado. Falei hoje aqui do início do programa, não sei se vocês estavam aqui quando eu falei sobre esse medo de crer, até no que eu digo aqui. Comecei o nosso tempo hoje falando sobre isso uns 8 minutos. É aquilo ali, mas aparentemente muita gente não ouviu, mas já foi tratado disso aqui agora. A pessoa, e ontem eu também falei sobre um amigo meu que tinha medo de crer. Foi uma das últimas coisas que eu falei ontem aqui. Então, repetindo, eu quero dizer o seguinte. Repetindo. Não há uma receita que se possa dar, toma essa para você, toma essa para você, toma essa para aquele outro. A palavra é uma só. Se entregar ao medo, retrocede. Se retroceder, o Senhor diz, nele não está o meu coração. Porque a grande covardia, preste atenção, a grande covardia é essa, de saber que o Evangelho está ali, que a palavra da vida está ali, que aquele é o sentido de Deus, que aquela é a vida eterna que está sendo oferecida e anunciada, e o indivíduo, com medo das transformações que a vida dele sofrerá no dia que ele crê nisto, ele então, por causa disso, bloqueia e se fecha. Foi o que eu falei hoje na devocional. Ele bloqueia, não entende, não quer entender, ele fecha tudo. Ele tem medo da conversão, ele tem medo da transformação, e ele tem medo de que tudo aquilo que ele chamou de valioso, de precioso, de extraordinário nas crenças religiosas dele, que tudo isso seja subitamente reduzido a pó. Que ele descubra que as coisas pelas quais ele viveu, lutou, brigou, enfrentou, se sentiu importante para Deus, não passavam de tolices, de fanatismos, de bobagens, de defesa de causas pueris, medíocres, tolas, desnecessárias, de temas de Deus sem Deus.
Não é todo mundo que tem coragem de zerar a conta, de dizer, eis que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. É pouca gente. E quando Paulo disse aquilo lá em 2 aos Coríntios, ele estava se referindo a pessoas religiosas que tinham dificuldade, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento delas, e para que elas só vissem religião, tábuas da lei, Moisés, é o que está no contexto antecedente, desde o capítulo 3, cegou o entendimento delas para elas não crerem na liberdade do Evangelho da glória de Deus, manifesta em Cristo. E por causa disso elas se fechavam e não se abriam. E Paulo diz, no entanto, quando esse véu é retirado e o coração delas se predispõe a crer, a dar uma chance à percepção de olho aberto, de ouvidos e coração também aberto, quando a pessoa faz isso e é atingida por essa regênesis, por esse novo mundo que se instala com essa nova criação, que gera uma nova criatura regenerada, nascida de novo, segundo Deus, que começa a olhar e ver que as coisas ensinadas na religião em Israel, como Jesus disse a Nicodemos, tu que és mestre em Israel não compreendes essas coisas. Quando a pessoa então começa a ver que tudo que ela chamou de Deus, de teologia, de ensino de Deus, de doutrina de Deus, de princípio de Deus, não é nada, porque o que importa é o coração andar confirmado por graça, nascer de novo no entendimento de admitir o regênesis, o recomeço da vida todo dia, a coragem de todo dia renovar a sua mente em Cristo para sofrer conversões mutantes contínuas e permanentes. A maioria não tem essa coragem, a maioria tem medo, a maioria quer algo para segurar e dizer eu tenho, eu possuo. E o Evangelho chama você a desenvolver a salvação, a crescer, a não parar, a esquecer das coisas que para trás ficam e a prosseguir para aquelas que diante de nós estão, a prosseguir para o alvo em Cristo Jesus. A maioria tem medo. O Evangelho é hebreu, o Evangelho é desinstalado, o Evangelho é para gente que não tem medo de crescer, não tem medo de evoluir o caminho dentro de si mesmo, o olhar e a percepção. Então, a grande maioria habita um mundo de pavores patrocinados pela insegurança, que criou um modo de vida medíocre que a pessoa chama de a minha existência. E aí a chegada do Evangelho é muito desinstaladora, muito provocadora, muito renovadora, e a maioria das pessoas tem medo de qualquer que seja a renovação, a recriação, o novo entendimento, a admissão de que tudo que se tinha ainda era coisa de meninos, mas há um novo e vivo caminho no qual se possa andar. E como diz o apóstolo Paulo, quem não cresce para ir abraçando a maturidade do amor e no amor, fica criança para sempre, não vai a lugar nenhum. Vai conhecer sempre em parte, sempre um pedacinho, sempre um pouquinho, porque é só a confiança que o amor traz, que nos entrega de maneira livre e apaixonada, qualquer que seja o entendimento que o Evangelho nos apresente e para o qual nos desafia a conversão. Somente por essa via do amor é que a gente perde o medo e cresce indefinidamente, como Paulo disse em Efésios, no capítulo 4, para que a gente conheça a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, discirna e se expanda em grandezas infinitamente maiores de entendimento, de compreensão, de segurança em Cristo Jesus. Mas a maioria não quer, a maioria pensa que Evangelho é esse negócio que vocês têm aí gritado
alucinadamente dentro de umas agremiações religiosas que vocês chamam de igreja. E na maioria das vezes não tem nada a não ser gritaria, loucura e falta de nexo absoluto acerca de Jesus e do que o Evangelho ensina. E eu estou aqui todo dia dizendo a mesma coisa e não me cansarei, na esperança de que alguns creiam, alguns entendam, alguns se convertam a essa compreensão, alguns percam o medo e alguns se abismem confiantemente no amor e na graça de Deus segundo o Evangelho.